Afinal de contas, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira a respeito do homem é dicotomista ou tricotomista? Vamos analisar o texto e, para tanto, vamos apresentá-lo a fim de esclarecer uma coisa ou outra. Quando a gente trata sobre a questão da dicotomia e tricotomia, estamos falando de assuntos da antropologia bíblica. Existem duas posições, pelo menos principais. A dicotomia, que fala que o ser humano é composto por duas partes, o corpo, que é a parte material, e a alma, ou o espírito, que é a parte imaterial. Esse modelo, a alma e espírito não são substâncias diferentes, mas maneiras diferentes de falar da mesma dimensão imaterial do homem. Já a tricotomia, o ser humano seria composto de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Esta visão costuma usar textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para sustentar a distinção. Mas o que o documento de fé dos batistas brasileiros, da CBB, nos diz? Por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. O seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Seu espírito procede de Deus e para ele retornará. O Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada. Criado para a glorificação de Deus, seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir a sua divina vontade. Ser pessoal e espiritual, o homem tem capacidade de perceber, conhecer, compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. O que o documento está afirmando, em primeiro lugar, é em relação aos elementos presentes, como o corpo. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar. Esta parte que eu estou destacando aqui. Na sequência, diz que seu espírito procede de Deus e ele retornará. Esse texto só apresenta duas dimensões constitutivas: corpo e espírito. Percebeu que ele não menciona alma como uma terceira substância distinta? Portanto, a estrutura apresentada é: homem é igual a corpo mais espírito. E isso corresponde ao modelo dicotomista. Se você atentar, quando diz que o seu espírito procede de Deus e para ele retornará, remete claramente a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto é frequentemente usado por autores dicotomistas para mostrar, primeiro, que o corpo volta ao pó. Segundo, o espírito volta a Deus, ou seja, duas dimensões do homem. Mas como é que a gente pode dizer que não é um texto que ensina a tricotomia? Se fosse um texto tricotomista, provavelmente afirmaria algo como corpo, numa referência a esse aspecto material, a alma, referente à vida psíquica, e o espírito a essa dimensão espiritual. E essas distinções não aparecem no documento. Além disso, a expressão ser espiritual e pessoal, digo, ser pessoal e espiritual, colocando por ordem, mostra que a ideia de que o homem possui uma dimensão espiritual, mas não que existam duas entidades imateriais distintas, alma mais espírito. A posição teológica implícita, de acordo com esse documento, sem dúvida alguma, segue a tradição de muitas confissões protestantes históricas, especialmente em ambientes batistas e reformados, onde a dicotomia é a posição predominante. Desta forma, nós temos o corpo como a parte material criada do pó, espírito ou alma, parte imaterial que procede de Deus. Concluindo, com relação ao documento da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, expressa uma antropologia dicotomista,
pois apresenta o ser humano composto por corpo, a matéria, e o espírito, algo imaterial, sem estabelecer aqui uma distinção ontológica entre alma e espírito como partes separadas. Se você quiser, você pode analisar o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e também textos como Hebreus capítulo 4 versículo 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, que geralmente aparecem nesse debate. E isso vai ajudar bastante numa aula, principalmente quando se trata de teologia sistemática. Espero que tenha apreciado. Eis aí, não o meu posicionamento, mas, sobretudo, uma análise sucinta sobre este modo de expressar, conforme está registrado em nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira.